E aí, galera, tudo beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente consegue o ID de um documento no Firestore, lá no Firebase, passando uma propriedade que seja única dele. Nesse caso, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando como que a gente faz isso usando Observable, do RxJS. No vídeo passado eu mostrei usando Promise, né, com a sync, await. Aí você vê como é que você gosta mais, né, e qual se adequa mais à sua preferência. Aí eu queria dar alguns adendos antes da gente começar a colocar a mão na massa, que, como vocês já viram aqui, né, eu fiz uma preparaçãozinha básica do projeto, e no vídeo passado eu mostrei melhor o que foi que eu já fiz. Eu tô reutilizando, né? Então, eu não vou estar explicando de novo, até porque não é o objetivo do vídeo, não cabe. Então, qualquer coisa você volta lá e vê. E de qualquer forma, aqui no GitHub, no github.com/nathcavalier, nesse repositório aqui, vocês também conseguem direto o código, se quiser clonar e tal. Tem aqui o commit do vídeo passado e vai ter o desse vídeo de agora. Então, o último adendo é que já está criada aqui a coleção que eu vou usar de exemplo aqui no Firestore, que é a coleção Games. Aqui no meu caso, a propriedade que é única de cada jogo é a propriedade name, é o nome do jogo. Então eu sei que lá no código, né, quando a gente fizer uma busca no banco pelo nome de um jogo, vai trazer apenas um jogo, ou nenhum, né? Mas eu sei que não vai vir mais de um. E aí, com base nisso, a gente vai conseguir o ID dele. Então, vamos colocar a mão na massa. Então, começando aqui, no service eu criei esse método chamado getDocumentsByName. Documents porque a gente, na verdade, vai fazer uma query no banco, né? Então, inclusive, vamos começar com isso. Vamos primeiro criar uma constante chamada queryByName. E a gente vai chamar o método query do Angular Firestore. Atente-se a isso, porque às vezes você pode colocar o de cima do Animations e vai ficar dando erro aí, na verdade foi só uma importação que estava errada. E o que é uma query, né? Uma query, ela é uma busca no banco que vai trazer os dados de um ou mais documentos pra gente. E, inclusive, voltando ao assunto, né? Porque é get documents. Porque é literalmente isso. A query vai buscar no banco. Então, ela pode achar um, pode achar nenhum, pode achar vários. No nosso caso, a gente sabe que só vai vir um. Mas, o retorno dela vai ser uma sequência de dados de documentos. Então, só por isso o nome do método. Então, esse método aqui, ele requer dois parâmetros. O primeiro a gente coloca qual a coleção que a gente quer fazer a busca, e aqui vai ser o this.games, que já está criado aqui em cima, e que também já falei dele no outro vídeo. E o segundo é literalmente aonde ou com quais propriedades, qual é o filtro, digamos assim, que a gente quer fazer no banco. Então, a gente usa esse método aqui chamado where, do Angular Firestore também. E dentro do where, a gente vai passar três coisas. Primeiro, a gente passa o nome do atributo que a gente quer buscar. Depois, qual a condição. Aqui ele dá até vários exemplos, né? No nosso caso, a gente quer buscar um nome que seja igual ao que a gente digitar lá na tela, né? Na aplicação. E o terceiro parâmetro desse where é o valor que a gente quer buscar. E vai ser esse passado aqui no parâmetro do método. Então, a gente coloca ele aqui e tá prontinha a query. Só que ela não está sendo executada, né? Aqui a gente está só deixando ela pronta pra gente. E aqui que vai entrar a observable. A gente já vai dar um return aqui de cara,
chamando esse método collectionData do Angular Firestore também. E aí, o que é que ele retorna pra gente? Ele vai retornar os dados dos documentos encontrados nessa query, que a gente vai passar aqui em cima. E, opcionalmente, aqui, ó, o ID do documento. Isso é muito importante. É aqui que a gente vai realmente conseguir o ID. Então, se vocês virem aqui, inclusive nos parâmetros, ó, do método, o primeiro parâmetro é a query e o segundo, olha aqui o objeto ID field. Ele é opcional, beleza, mas a gente vai precisar dele. Então, como é que a gente vai passar? A gente passa o primeiro parâmetro, que é a query, que é essa aqui de cima, e o segundo já tem até o formato aqui pra gente, tá vendo? Então, a gente coloca aqui ID field e a gente coloca aqui o nome que a gente quer que esse ID retorne pra gente, como uma propriedade do objeto que vai trazer do banco. Então, eu quero que ele venha com uma propriedade ID. Beleza. Agora, vocês estão vendo que esse método retorna uma observable pra gente, né? Eu estou presumindo que vocês já sabem o que é um observable, o que significa. Então, vamos para o próximo passo, que vai ser aqui no TS, no Games Component TS, que é onde a gente vai estar chamando esse método lá do service. Então, vamos lá. Vamos chamar o service, a instância dele, this.gameService. Vamos chamar o método getDocumentsByName. E aqui a gente tem que passar o parâmetro, que é o nome digitado lá na tela, né? Vamos passar ele aqui. E dar um subscribe nesse método, porque ele retorna pra gente um observable. Como eu falei, eu já presumo que você sabe o que é, mas de qualquer forma, quando a gente dá subscribe, a gente se inscreve no observable. E aqui dentro do bloco do subscribe, a gente escreve também o que a gente deseja que seja feito com os dados trazidos do banco, né, da observable, quando eles forem trazidos. Então, a gente dá um subscribe, eu sei que ela vai estar retornando os jogos pra gente, e aqui agora que eu digo o que é que eu quero que ela faça, né, aqui dentro desse bloco. Então, eu quero dar um console log nesses games que ela vai trazer, que eu sei que vai ser um só. Então, eu já coloco aqui no índice 0. E coloco aqui já até o ID se eu quiser. Só que eu vou só te mostrar que eu consigo trazer, inclusive, o objeto todo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos... Eu já rodei aqui o NGS-O, vou rodar de novo para mostrar. NGS-O. Vamos esperar rapidinho. Beleza. Ok. Vamos buscar aqui então, por exemplo, xadrez. E ele traz aqui pra gente o objeto e o ID aqui prontinho pra gente pegar. Aqui no caso a gente tá com o objeto todo, só que inclusive se a gente quiser só o ID, né, que é o caso, e a gente tentar colocar aqui o ID, vocês podem ver que ele fala, ó, a propriedade ID vem de uma assinatura de índice, portanto ela precisa ser acessada com esse formato aqui de baixo. Então, na verdade, a gente tem que tirar esse ponto, colocar aqui os colchetes, aspas, e ele vai estar trazendo pra gente certinho o que a gente espera. Vamos colocar aqui xadrez. Aí, certinho pra gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ajudado. Vou subir isso aqui agora pro GitHub, então qualquer coisa pode clonar o repositório lá ou dar uma olhada, estudar melhor. E se gostou, se te ajudei de alguma forma, deixa um like, se inscreve aí no canal. Valeu, galera!